Amém? Um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os amados irmãos que estão aí conectados conosco, mais uma aula da Escola Bíblica Cristã, aqui do Ministério Cristo às Nações. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade, e nós vamos aqui, meus queridos amados irmãos, com a graça de Deus, continuarmos o nosso estudo, continuarmos aqui as nossas ministrações de doutrina cristã. Amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mas eu quero aqui abrir uma ressalva aos irmãos, que a nossa lição ela já está terminando, próximo do término, né? Nós demos aqui a aula de número 12, que foi tratado sobre a aula de número 11, foi tratado sobre a cobiça. E eu não vou dar a aula de número 12 hoje por uma questão de força maior. Nós vamos hoje ministrar um assunto... vamos abrir um parênteses aí nos nossos estudos, vamos ministrar um outro assunto, foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. Na semana que vem, nós iremos dar continuidade na lição, até porque, meus queridos e amados irmãos, as lições, elas têm atrasado na entrega nas editoras, tá? Em decorrência dessa pandemia, houve um atraso significativo para a entrega das lições. Então, meus queridos, nós falamos na semana passada sobre a cobiça. Nós tratamos desse assunto, sobre a cobiça. E falamos aqui que a cobiça é um pecado devastador e dos 10 mandamentos, o mandamento que Deus ordena não cobiçar, ele é o único que é subjetivo, que vem dentro do coração do homem. É o único mandamento onde quem faz a leitura é Deus. Porque o que é a cobiça? Nós falamos aqui na semana passada que cobiçar é desejar o que é de outro, não é? Desejar o que é de uma pessoa, do nosso semelhante. E muitas vezes isso é oculto, muitas vezes isso é dentro do coração. A pessoa ela tem uma postura muito boa, muito ética, muito moral, mas externamente. Internamente, ela muitas vezes, quem cobiça, claro, ela está com sentimentos ali malignos, desejando o que não é dela, desejando o que ela não pode ter, querendo ultrapassar o que Deus delineou para a vida dela. E nós falamos sobre a cobiça, falamos de quão devastoso é a cobiça quando existe. Demos o exemplo da vinha de Nabote, que o rei Acabe desejou a vinha de Nabote, mesmo tendo muito mais do que simplesmente aquela vinha de Nabote, mas isso tudo por um sentimento de cobiça. E nós falamos que essa cobiça nasceu no coração de Satanás, antes da sua queda, que ele desejou se igualar a Deus. E ele trouxe esse sentimento para Adão e Eva, e isso desencadeou o que hoje nós vemos de cobiça pelo mundo. Nós tratamos sobre esse assunto. E hoje vamos falar de um assunto à parte da lição, e eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Mas antes eu quero orar. Eu quero te convidar aí na sua casa, a você fechar os seus olhos e a gente apresentar esse momento a Deus, porque nada podemos fazer sem o Senhor. É o Senhor quem vai conduzir esta aula em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus queremos te agradecer por esta manhã. Pai, eu te peço uma bênção sobre cada um que está assistindo e sobre nós. Que o Senhor, meu Deus, venha com o teu Espírito Santo sobre nós, com a tua graça, Senhor, com a tua sabedoria, para que nós possamos transmitir o conhecimento necessário para o crescimento dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero já pedir aqui para abrir Romanos, capítulo 8, versículo 14, e hoje eu quero falar sobre como saber a direção de Deus para a minha vida. É o tema, uma pergunta. Como saber a direção de Deus para a minha vida? E eu te convido já a ler, se você conseguir, aí eu creio que está uma visão boa da televisão aí atrás, Romanos 8,14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, é uma explanação de Paulo na carta aos Romanos, onde ele diz que quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Ah, pastor, então eu vou deitar ali como se fosse no mar, ficar deitado boiando e deixo o Espírito Santo me guiar. Não necessariamente, não é isso que está dizendo esse texto. Ele está dizendo que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o que é um guia?
O guia é quem mostra o caminho para mim e caminho para você. Ele vai dizendo, olha, o caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é aquele, o caminho é acolá. Ele aponta as direções, mas sou eu e você quem devemos tomar essas direções. Essa é a beleza do amor de Deus. Deus não criou robôs, Deus não criou programas de computador nos seres humanos. O que ele fez foi dar a direção a cada um de nós e, por amor, desejar que a gente siga essas direções. É essa a vontade de Deus. Então, como saber que a decisão que eu estou tomando atende o plano de Deus para a minha vida? É uma pergunta que todo cristão, eu creio que tem dentro do seu coração. Como ter a certeza que estou no caminho certo diante de Deus? Quem vive uma vida pautada no equilíbrio, quem vive uma vida pautada na coerência diante de Deus, ele tem essa pergunta dentro do seu coração. São questões que nós, enquanto cristãos, desejamos respostas. Abre João 10, 27. João 10, 27. Jesus, ele se auto-intitula o bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. E ele fala aí em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, Deus, ele dá a direção. A segunda coisa que a gente precisa entender é, quem é filho de Deus, ouve a voz de Deus. Quem é filho de Deus, ovelha do bom pastor, ouve a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Quem segue, segue alguém que está adiante, segue alguém que já está caminhando. Jesus está caminhando e nós o seguimos. Mas a gente precisa entender uma coisa. Deus só fala pela palavra de Deus? Deus só fala pela Bíblia? Não. Deus não fala só pela Bíblia. Mas tudo que Deus fala tem que estar na Bíblia. Deus não fala só pela Bíblia, mas tudo que ele fala tem que estar firmado na palavra de Deus. Se não estiver firmado, não é Deus quem fala. A gente precisa compreender isso. Por exemplo, você quer uma resposta de Deus, vem para a igreja, alguém está louvando, e um louvor muitas vezes é uma resposta para você. Ele não falou pela Bíblia, ele falou através do louvor. Você tá andando na rua, você vê, até a natureza pode falar para você alguma coisa. Porque a natureza é uma obra de arte de Deus. Até a natureza pode falar para você uma coisa. Você vê um outdoor, e aquele outdoor é uma resposta para você. Uma frase escrita na parede, aquela frase é uma resposta para você. E não necessariamente esses conteúdos são versículos bíblicos, são textos bíblicos, mas são respostas. Por quê? Porque Deus, ele age da forma soberana dele. Deus tem a sua soberania e ele não está preso na caixa de sapatos da religião. Ele não está preso no entendimento minúsculo do ser humano para falar só da forma que o ser humano quer que ele fale. Não, ele fala da forma soberana que ele quer. A gente precisa compreender isso. Mas os nossos ouvidos, os nossos sentidos, o nosso ser e o nosso espírito, ele tem que estar atento a todo momento. Por quê? Porque os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se você não estiver atento, você não vai ver a direção do caminho. Você precisa estar atento. Vamos abrir Salmos 32, 8. Salmos 32, 8. Olha o que diz aí essa palavra maravilhosa. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Que coisa linda Deus está falando aí. Deus está falando, olha, meu filho e minha filha, não se preocupem. Se vocês estiverem atentos para a minha voz, foi o que a gente leu em João 10, eu vou instruir-te. Eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Mas para isso você deve estar atento. Aí ele fecha esse versículo falando algo maravilhoso. Ele diz, os meus olhos te guiam. Ou seja, ele está olhando. Ele está olhando o que nós estamos escolhendo, para onde estamos indo. Os olhos dele nos guiam. Mas ele faz uma promessa nesse salmo. Ele diz, eu vou te instruir e eu vou te ensinar o caminho.
Mas para isso eu e você devemos estar atentos. Imagine uma família. Eu gosto sempre de dar esse tipo de exemplo. Numa família, tem filhos de um mesmo pai que são rebeldes. E outros não. Outros são filhos ali que estão obedientes à voz do pai, obedecem às instruções do pai. O que o pai faz? Simplesmente ele ensina, simplesmente ele instrui. Mas cabe aos filhos escolherem a direção que o pai guiou, escolherem a direção que o pai deu. Da mesma forma somos nós. Não somos obrigados a absolutamente nada de escolher a direção que Deus está nos dando. É bem verdade que existe a vontade soberana de Deus para muitas coisas, mas não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui das direções que Deus nos dá e cabe a cada um de nós tomá-las. É uma promessa de Deus. Por quê? Porque é propósito de Deus participar de uma forma ativa e poderosa de todas as atividades de nossas vidas. Achar que Deus não se preocupa com o nosso dia a dia é um equívoco. Deus, ele se preocupa sim com o nosso dia a dia. Na verdade, nós estamos sendo provados por Deus desde o momento em que abrimos os olhos quando acordamos. Todas as coisas que gravitam ao nosso redor, elas são provações de Deus às nossas vidas. Um telefonema que você recebe, uma pessoa que toca a campainha da sua casa, um carro, um engarrafamento no trânsito, tudo, absolutamente tudo é prova diante dos filhos de Deus. E essas coisas também, elas podem ser direções de Deus. Às vezes a gente se atrasa para um encontro, para um compromisso, e muitas vezes ficamos com raiva desse atraso, mas a gente não sabe o que acontece por trás, no pano de bastidores, a gente não sabe. Às vezes Deus está dando livramento, às vezes o Senhor está promovendo circunstância para que as coisas cooperem ao favor daqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente precisa compreender isso, mas precisamos estar com os ouvidos atentos para isso. Porque a Bíblia, ela nos ensina, irmãos, que Deus dá a direção. Deus dá a direção. Vamos ver um exemplo concreto? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. Deus direcionou o apóstolo Paulo. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos, olha aí, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Você já parou para pensar nesse versículo? Eu vou pregar, vou ali, é de Deus, cuidado. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quem impediu? Satanás? Foi não, o Espírito Santo. Atos 16, versículo 6. Por quê, pastor? Não cabe entender. Quem entenderá a mente do Senhor? Não cabe entender, é só obedecer. Ordem dada é ordem cumprida. O mal do ser humano é querer compreender as coisas. Não queira compreender. Se eu quisesse compreender, eu não tinha saído do primeiro passo que eu dei depois de cristão. Eu não tinha saído. Tem coisas que eu faço na igreja que nem eu entendo, irmãos. Gente, não sei porque o pastor está fazendo isso. Eu nem entendo, nem eu entendo. Eu só estou cumprindo a ordem. O que eu tenho que fazer, a minha obrigação, é estar com os meus sentidos espirituais aguçados para compreender a voz do Espírito Santo. Então diz aí, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na Ásia. Vamos ver o restante. E quando chegaram a Mísia, outra região, intentavam ir a Bitínia, outra região. Vamos trocar aí por miúdos para a gente entender? Fazer aqui uma parábola. E quando chegaram a Maceió, intentaram ir a Recife, um exemplo. Mas o Espírito não nos permitiu. Olha aí. De novo, o Espírito Santo não deixou. Não deixou ir. E Paulo querendo pregar a palavra. E não conseguia. Ou pelo menos obedecia à voz de Deus. O próximo versículo. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode, várias regiões. Eles foram indo para várias regiões.
O próximo versículo. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O próximo versículo. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. O final para fechar. Concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eu costumo dizer o seguinte: esteja aonde Deus quer que você esteja. Se você pisar na faixa de Gaza, ali na briga entre Israel e a Palestina, pisar na faixa de Gaza, na direção de Deus, 1000 vão cair de um lado, 10.000 do outro, e você não vai ser atingido. Mas você pode ir para uma igreja sem a direção de Deus e levar uma grande pancada do mundo espiritual, porque você não está dentro dos propósitos de Deus. Precisamos compreender isso, irmãos. Nós precisamos compreender isso. Nem todas as boas intenções nossas procedem do coração de Deus. Nem todas as boas intenções do nosso coração procedem do coração de Deus. Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Entenda isso. O problema é querer fazer a nossa vontade. O problema é esse. O difícil não é renunciar ao mundo, o difícil é renunciar a si mesmo. Esse é o difícil, é você matar o seu eu, você matar a tua própria vontade, a minha vontade. Isso é que é o grande desafio do cristão. Então, devemos sempre consultar o Senhor. Vamos ver Jeremias 42, 3. Jeremias 42, 3. Olha o que diz essa palavra aí. Forte aí, viu, irmãos? Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Um povo, quando Nabucodonosor levou os filhos de Judá cativo, ficou um povo remanescente, e esse povo estava errante, sem saber para onde ia. E eles falaram com Jeremias: Jeremias, consulta a Deus, consulta o teu Deus, para saber qual é o caminho que nós devemos tomar. Aí Jeremias foi consultar, 42:2, E disseram a Jeremias o profeta: aceita agora a nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós, e por todo este remanescente, era o povo. Porque de muitos restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos. Aí no versículo 3 ele diz: nós precisamos saber o caminho. Deus disse o caminho. E se você for ler depois esse capítulo todo de Jeremias, Deus ele disse assim: olha, Jeremias, avisa esse povo aí, eles não subam para o Egito. Diga a esse povo que fique nessa terra que foi destruída, porque eu serei com eles aí, e eu vou entrar no coração de Nabucodonosor, e Nabucodonosor não vai fazer mal nenhum a eles, para eles ficarem aí. Jeremias levou a resposta de Deus. Eles pediram para Jeremias consultar, Jeremias consultou. Deus, quando contrariou o desejo do coração deles, eles disseram assim: não, a gente vai subir para o Egito. Essa resposta de Deus aí a gente não gostou não. Essa vontade de Deus eu não gostei não, eu vou subir para o Egito. E foram para o Egito. Grande foi a aprovação deles, porque eles foram para uma direção que não deveriam ir. Eles foram para uma direção que não deveriam ir. Então, as pessoas precisam compreender que é necessário a gente fazer a vontade de Deus. É necessário isso. Nós precisamos, irmãos, saber as nossas escolhas. Precisamos entender que priorizar o reino de Deus, priorizar a igreja do Senhor, é necessário sempre. Tem gente que diz: eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu estou aqui para ser servo, para isso, mas cadê que desaparece do mapa? Cadê que às vezes você não vê? Então a disposição de servir não é em palavras, a disposição de servir em atitudes. Precisamos ter atitudes de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Às vezes nas igrejas, as pessoas não querem estar dentro das igrejas, quer a sua conveniência,
quer a sua conveniência. E quando eu quero a minha conveniência, eu não tenho disposição de servir. Na verdade, eu não estou obedecendo a Deus. Precisamos compreender isso, tá? Você vai na igreja porque o Senhor te deu uma graça. E sabe o que é graça? O Espírito Santo está colocando no meu coração, eu vou falar. Sabe o que é graça? Graça é algo que você recebeu que você não merece. Você não merecia a graça de Deus, mas Deus te deu. Então você vai cultuar ao Senhor como forma de agradecimento. E quando a gente não faz isso, a gente se torna, sabe o quê? A gente se torna pessoas ingratas. Ingratas a Deus. Porque queremos a nossa conveniência, ao invés de chegarmos e falar, não, eu vou agradecer a Deus, eu vou ser moral diante de Deus, eu vou ser ético diante de Deus, eu vou ser uma pessoa de caráter diante de Deus, eu vou agradecer, porque o que Ele fez por mim, eu nunca conseguiria. Aí se coloca à disposição de ir para a igreja. Mas hoje em dia é os crentes mimimi que não quer. E tem que acabar com isso, irmãos. A Bíblia diz que Deus, quando chamou Jeremias, ele disse assim, eu te levanto como coluna de bronze e muro de ferro, ou foi ao contrário, muro de ferro, coluna de bronze, não lembro, está em Jeremias capítulo 1. Sabe o que significa isso? É levar pancada, pancada de um lado, pum, pancada de um lado, pum, pancada do outro, e você não cai. É saber levar pancada. O chefe da gente, quando a gente trabalha, dá cada grito, às vezes na gente, a gente tem que escutar calado. Aí escuta uma palavra, às vezes na igreja, alguma coisa, vou mais não, que eu me chateei. Não vou mais não para a igreja por causa disso. Que é isso, irmão? Você está ali por quê? Então você não ama Jesus, não. Você está falando desse jeito, não ama. Quem ama Jesus vai escutar palavras que não gosta. Quem ama Jesus vai ficar sempre tendo intempéries, obstáculos, mas vai permanecer na posição, porque você não está lá por causa de homens, não. Você está por causa de Jesus. Você está por causa de Jesus. E é isso que nós temos que ser. Por quê? Porque a igreja é imperfeita mesmo. Não tem igreja perfeita. Igreja é para pessoas imperfeitas. Jesus disse o quê? Porque eu vim buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Igreja é lugar de gente mesmo que no mundo não prestava. No mundo não prestava. Ninguém prestava no mundo. Ninguém. Ninguém prestava. A igreja é lugar de gente que não prestava. Você que está me vendo aí, você não prestava. Você presta agora que está na presença de Deus. Eu não prestava. Eu presto agora que estou na presença de Deus. Você está entendendo isso? Então são pessoas imperfeitas que estão se aperfeiçoando na direção de Deus. E é através da imperfeição do meu irmão que, junto com a minha imperfeição, nós vamos aprendendo um com o outro e vamos crescendo na presença de Deus. Por quê? Porque eu renuncio a mim mesmo para entender a imperfeição do outro. E o outro renuncia a si mesmo para entender a imperfeição dele. E a gente vai crescendo. A gente vai crescendo na presença de Deus. É assim que devemos fazer. E quem é que tem resposta de Deus? Ah, pastor, eu entendi o que o senhor falou. Mas como é que eu tenho a resposta de Deus? Quem é que tem resposta de Deus? Hoje eu vejo, pasmem, até pastores, quando a gente fala assim, olha, eu tive a resposta de Deus, fiz um propósito, Deus falou comigo, pastor fica de olho aberto assim, ó, sem entender. É um absurdo isso, irmão. Achou que não consulta ao Senhor, as coisas faz sem consultar, não é? Imagina os demais irmãos. Então, quem é que tem resposta de Deus? Salmos 25, 12, vamos ver. Quem tem resposta de Deus é quem teme ao Senhor. Esse é o que tem resposta de Deus. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então a gente percebe aí que aquele homem que teme ao Senhor, quando eu digo homem, é gênero humano, homem ou mulher. O que teme ao Senhor, Deus vai ensinar o caminho que ele deve escolher. Se você teme a Deus, Deus vai lhe ensinar o caminho. Ah, pastor, Deus ainda não me deu o caminho, então não dê um passo. Espere Deus lhe dar um caminho. Quando Deus lhe der um caminho para a decisão que você precisa tomar, aí você toma na direção de Deus. Porque é perigoso a gente tomar caminho sem Deus falar. Deixa Deus falar com você. Mas primeiro você precisa temer a Deus, porque também, se você não teme a Deus, você nunca vai obter a resposta de Deus. Porque só quem tem resposta de Deus é quem teme ao Senhor. É o que está dizendo aí. E o que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não, isso é tirania. Quem tem medo do mal que o outro pode fazer.
tá? Temer é diferente. Temer é ter amor, é ter respeito. Temer é ter reverência. E é isso que nós devemos ter por Deus. Devemos ter amor por Deus. Devemos ter reverência por Deus. Devemos ter respeito por Deus. Isso é temer a Deus. É não dar conta a ninguém dos seus atos com Deus. Entenda isso. É forte, mas hoje é muito relativizado isso. E isso é perigoso. Eu e você não temos que dar conta a ninguém da nossa relação com Deus. Quando você coloca Deus num patamar acima do seu relacionamento com as pessoas, aí você está num plano original de Deus, num plano que Deus quer. Ah, pastor, eu não creio nisso não. Não crê? Os 10 mandamentos, os 5 primeiros versículos, é vertical, de cima para baixo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, está lá. Não se prostrará diante de imagens, está lá, vertical. É o relacionamento do homem com Deus. E os 5 últimos versículos, não roubarás, não matarás, não adulterarás, é um relacionamento horizontal, que forma uma cruz. É um relacionamento horizontal que forma uma cruz. Ali gera uma simbologia da cruz de Cristo. Relacionamento horizontal, do homem para com outro homem. Perceba que o teu relacionamento com Deus está apontando para cima. E Jesus, ele resumiu em 2. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. É o primeiro e grande mandamento. Jesus falou isso. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, perceba que esses 2 mandamentos estão elencados na palavra, mas o primeiro é amar o Senhor teu Deus. Então, o teu relacionamento com Deus, você não tem que dar conta a ninguém disso. Se você está relativizando o teu relacionamento com Deus por causa de pessoas, você não está temendo ao Senhor. É o que a palavra de Deus me diz. Ah, pastor, mas eu vou passar por uma prova se eu fizer isso? Tem que passar, irmão. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Mas ele termina o versículo dizendo assim, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Deus é contigo. Deus é contigo no meio dessa tribulação. Se você colocar Deus em primeiro lugar, as coisas para serem ajustadas podem até doer. Porque quando nós não estamos na presença de Deus, é como uma casa imunda, uma casa suja. Então o Espírito Santo, ele entra e ele tem que arrastar os móveis da casa. Imagina uma faxina, irmãos. Arrastar os móveis da casa, não é? Tirar do lugar. Às vezes tem lugar que está com pingueira, às vezes tem lugar que precisa de uma obra estrutural. O pedreiro de Jeová vai lá, faz aquela obra, né? O construtor, né? A pedra angular vai lá, ele restaura aquilo, e aquilo dali gera cansaço, aquilo dali gera suor, muitas vezes gera lágrimas, não é? Mas para quê? É necessário para que depois a casa fique adornada. Para que a casa depois fique adornada. Tivemos uma vida toda de corrupção no mundo. Aí a gente não quer passar absolutamente nada depois que aceitou Jesus. Para ajustar as coisas, temos que passar, irmão. Não foi uma vida de devassidão? Agora que estamos numa vida de santificação, o ajuste dói. Mas devemos suportar as aflições. Devemos suportar, é o que a palavra diz. Não devemos dar conta a ninguém. Temer a Deus é agir a favor da vontade do Senhor. Quem age de acordo com a vontade de Deus, teme a Ele. É isso que devemos fazer. Temer a Deus é não desonrá-lo com as nossas ações. Quando eu tomo uma ação que desonra o nome do Senhor, eu não estou temendo Ele. Temer a Deus é ter prioridade. E a minha prioridade tem que ser o reino dos céus. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essa palavra, ela não cai por vento não, é palavra de Deus. Eu tenho que buscar sempre o reino de Deus. Não é estar buscando a minha vontade. Ah, hoje não vou não para a igreja. Por quê? Porque eu tenho isso para fazer aqui em casa, tem aquilo outro para fazer. Você não está honrando a Deus. Você não está temendo a Deus. Como é que Deus vai dar a resposta para você? Eita Jesus! Eita Jesus! Como é que Deus vai dar a resposta se você não está temendo a Ele? Aí Deus tira tudo, aí a pessoa chora. Por que eu estou passando nessa prova? Depois que aceitei a Jesus, as coisas estão dando tudo errado. Não se posiciona. Tem que se posicionar. Tem que se posicionar. A porta é estreita. A porta não é larga não, é estreita.
É o que a palavra diz, irmãos. Não é o pastor Wilton que está inventando, não. Estou falando que está na palavra. Isso serve para mim também. Se eu não falar, se eu não ensinar, o Espírito Santo vem com a chave de fenda e faz assim em mim, assim, ó. Ele me aperta mais ainda. Por que você não falou? Me aperta. Eu tenho que falar mesmo. Se pastor não falar, quem é que vai falar? Pastor está aqui para instruir. Eu tenho que falar. E é assim. É dever de todo homem temer a Deus. É dever de todo o homem temer a Deus. Salmo 111, 10. Olha o que diz aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, toda a sabedoria necessária que nós temos que ter, o início dela é temer a Deus. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Então, aquele que cumpre os mandamentos de Deus tem bom entendimento. Você entende a direção. Você entende as coisas ao seu redor. Você não fica confusa, porque está escrito: Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Então, quando eu tenho entendimento das coisas, é porque eu temo a Deus. É o princípio da sabedoria. É temer o Senhor. Vamos ver outro versículo, Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. É o que está escrito aí. O meu dever e o seu dever, a minha obrigação e a sua obrigação é temer a Deus. Temer a Deus. O próximo versículo. E há uma consequência, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo que fazemos, as intenções do coração, tudo aquilo que está dentro de nós, um dia vai ser manifestado. É o que está dizendo aí. Deus há de trazer a juízo. É a balança, lembra da última aula? A balança de Deus. Estamos dentro de uma balança. Estamos sendo colocados, as nossas obras, as nossas ações. A salvação é de graça. Mas as nossas atitudes, elas fazem a diferença na caminhada com Deus. E é isso que ele está dizendo aí. Ele está dizendo isso. E precisamos compreender. A Bíblia ensina consultar a Deus sempre. Consultar a Deus para todas as coisas. E, lamentavelmente, estamos vivendo num tempo em que o ser humano, ele quer andar pelos seus próprios passos, pelos seus próprios caminhos. Os reflexos dos jovens de hoje são reflexos do que o mundo espiritual ele tem influenciado na vida, porque são cristãos que não querem andar de acordo com a vontade soberana de Deus. E a Bíblia diz que no final do tempo haveria isso, porque a iniquidade ela iria se multiplicar. E porque a iniquidade se multiplica, o amor de muitos esfriaria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu creio que hoje estão me ouvindo aqui pessoas que não querem que seu amor esfrie. Pessoas que querem estar firmadas de acordo com a vontade soberana de Deus. Então você, meu irmão e minha irmã, declare na sua casa e na sua vida que você vai andar de acordo com a vontade soberana de Deus. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Então precisamos compreender que devemos consultar a Deus. Vamos ver um exemplo maravilhoso de quem consultou e obteve vitória. Segundo Samuel 5,18, e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. O próximo. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, só até aí. Entregarmos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Nas suas mãos. Então perceba que Deus, ele disse a Davi que entregaria os filisteus nas mãos de Davi. Mas ele disse a Davi que entregaria os filisteus na sua mão. Mas Davi consultou antes. Davi consultou antes o Senhor. Porque se Davi não tivesse consultado, Davi não teria os filisteus nas mãos. Davi não teria os filisteus nas mãos, mas antes consultou. Aí eu acho interessante
que depois acontece a mesma circunstância de novo. Depois acontece a mesma circunstância de novo. Vamos ver, versículo 22. Olha aí. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. Perceba que anteriormente os filisteus subiram contra Davi. Davi consultou o Senhor e teve vitória. Agora os filisteus sobem de novo como Davi. Aí Davi faz o quê? Consulta o Senhor de novo. Vamos ver o próximo versículo? E Davi consultou o Senhor, olha aí, o qual disse: não subirás, olha, mas rodeia por detrás, e virás a eles por defronte das amoreiras. E o próximo? E há de ser que quando, ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu diante de ti para ferir o arraial dos filisteus. Que coisa linda e maravilhosa, irmãos. Primeiro Davi consulta ao Senhor para lutar contra os filisteus. Aí Deus disse: suba, eu sou contigo. Davi tem vitória. A mesma situação surge adiante. Aí Davi consulta. Aí Deus diz: não subirás. Você já pensou como ficou o exército de Davi ali? Pensando naquele momento? Ué, o rei está maluco. Se Deus deu vitória para ele antes, por que agora que a gente já venceu uma vez, ele não quer subir contra os filisteus? Certamente chamaram Davi de covarde, certamente disseram que Davi estava enfraquecendo as mãos, que Davi estava esmorecendo, mas Davi tinha consultado ao Senhor. E quantas vezes acontece isso na casa de Deus? Quantas vezes acontece na igreja? Às vezes tem decisões, às vezes tem direções que a igreja, que o Senhor dá através da sua igreja, através de seus servos, das suas servas. Aí as pessoas falam: pastor, está errado aqui, pastor, está errado ali. Mas bom é consultar o Senhor. E a Bíblia diz que Davi consultou a segunda vez e Deus disse: não subas. Faça diferente agora, vá por detrás, pelas copas das amoreiras, tu vai passar por lá, você vai escutar uma marcha em cima dessas copas, e eu já fui adiante de ti para dar vitória. Glória a Jesus, glórias a Deus, bom é consultar ao Senhor. Irmãos, eu já consultei a Deus, que a postura a se tomar era uma postura de humilhação, era uma postura de vergonha aos olhos dos homens. Era uma postura que me deixava em situação deplorável. Mas Deus disse: vá. E eu ia. Sou perfeito? Não, sou falho. Tem muita coisa para melhorar. Muita. Mas consultava ao Senhor. E consulto. Eu não faço nada que vai envolver ciclos, que vai envolver mudanças, sem antes consultar o Senhor. Eu não piso em igreja sem perguntar a Deus. Até para pregar. O senhor está nesse negócio aí? Porque tem igreja que não é de Jesus, não. Jesus não está lá dentro mais não, viu? Já foi embora faz tempo. Entendeu? Então tem que consultar a Deus. Por quê? Porque você tem que saber se Deus está lá dentro. Porque se Deus não tiver, irmão, você leva uma seta. Leva uma seta tão grande, no outro dia está doente. Não sabe o que acontece no mundo espiritual. Não enxergo, você não enxerga. Então tem que consultar a Deus. Senhor, eu posso por esse caminho aqui? Eu posso entrar ali, Senhor? Eu posso entrar ali? Eu posso. É assim, irmãos. Vida de cristão é assim. Não vive mais você. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Vida de cristão é consultar. Consultar sempre. Porque se você não consulta, pode ser um laço. Pode ser um laço. A gente precisa compreender essas coisas. E quem consulta tem vitória. Quem consulta a Deus tem vitória. Mas infelizmente as pessoas relativizam as consultas. Ou relativizam as direções que Deus dá. Aí complica a história das pessoas. A Bíblia mostra isso. Juízes, capítulo 1, versículo 17. Juízes, capítulo 1, versículo 17. Lembram que eu já ensinei aqui que as 12 tribos de Israel receberam terras. E essas 12 tribos têm que tomar posse das terras. Elas tiveram que tomar posse. E olha o que aconteceu com a tribo de Judá. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus. Cananeus são os adversários.
que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. E chamou-se o nome da cidade Ormá. Por quê? Deus disse o quê? Tire as pessoas que não são do nosso povo do meio. Tome posse da terra que eu estou dando. É vocês, eu vou abençoar vocês aí. Tirem. Judá fez isso. Vamos ver Juízes 21, versículo 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, olha aí, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. Ficaram morando com os inimigos dentro. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Vou falar. Eu não entendo como uma igreja abre a porta, fecha a sua porta de noite, terminou o culto, e fica a mesa de bar e pessoas bebendo na porta da igreja. Eu não entendo como está uma igreja estabelecida num canto, numa rua, em algum lugar, e o pecado ainda aflora ao redor da igreja. Sabe por quê? Porque estão relativizando. Porque estão fazendo acordo com os adversários. A igreja, quando chega no ambiente, o ambiente tem que mudar. A rua tem que mudar. Porque a terra é nossa. A terra é da igreja, não é do inimigo. Tem que bater em retirada em nome de Jesus. Tem que cair por terra em nome de Jesus. Não tem arrumadinho, não tem conexão, não tem amizade, não tem. Estou falando de seres humanos, não. Estou falando do mundo espiritual. Temos que tirar. A igreja finca a bandeira do evangelho, tem que mudar aquela região. Tem que mudar a região ao redor. Foi para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados para ser luz do mundo. Vamos orar para ter paz no mundo, para ter um mundo melhor. O mundo não vai mudar, o mundo já é no maligno. O que vocês têm que fazer ali é resgatar vidas, mudar territórios. Jesus chegou em Gadara, quando chegou ali tinha uma legião. Jesus expulsou aquela legião. Qual o teu nome? Meu nome é Legião. Expulsou dali de Gadara. É um exemplo de que igreja tem que ganhar territórios. Chega num ambiente e tem que bater em retirada, porque em nome de Jesus o demônio tem que cair por terra. Em nome de Jesus, o demônio tem que cair por terra. Mas para isso eu tenho que estar na posição. Quer ver outro que relativizou? 1:29. Acontece hoje assim, viu? Tem igreja que chega no ambiente, é como a tribo de Judá. Chegou, expulsou os inimigos. Tem outra igreja que chega no ambiente, é como a tribo de Benjamim. Vou expulsar todo mundo não, né? Dá para a gente viver em paz aqui. Vamos viver sem brigar com ninguém. Não, vamos ficar aqui. Está relativizando. Tampouco expulsou Efraim os cananeus. Olha aí. Em Gézer. Antes os cananeus ficaram habitando com ele em Jessé, relativizando. Deus não deu uma ordem, essa tribo relativizou. E hoje acontece dessa forma. E qual o perigo, irmãos, de estar relativizando? Qual o perigo de estar relativizando? A prova de Deus sobre o povo. O perigo é esse. Juízes 2, 1, 3. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado. E disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Deus dizendo: Eu tirei vocês do Egito, dei uma ordem para vocês. Aí ele diz: E quanto a vós? Não fareis acordo com os moradores dessa terra? Vocês estão fazendo acordo com o inimigo? Vocês estão fazendo arrumadinho com o inimigo? Antes... Olha Deus dizendo aí: derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos nos vossos lados aí, e os seus deuses vos serão por laço. Aí chega o pastor: sai em nome de Jesus, vamos, sai em nome de Jesus. O inimigo dá gargalhada do outro lado. O inimigo dá gargalhada, o inimigo fala: meu amigo, você não obedeceu a voz de Deus. Você não obedeceu a voz de Deus. Eu tenho legalidade para estar aqui, ó, na porta da sua igreja. Eu tenho legalidade para estar aqui, ó. Você fez uma aliança, foi comigo, que você não me expulsou, você não ganhou território. Eu tenho legalidade para estar dentro da igreja. Eu entro aqui com prostituição. Eu entro dentro da igreja aqui, ó, com carnalidade. Eu entro dentro da igreja aqui, ó, com pecado, porque você me deu esta legalidade. E está escrito: como espinhos serão dos vossos lados. Porque Deus, ele disse. A culpa nunca é de Deus.
Nunca é de Deus. Deus é perfeito, é puro, justo. Deus é justiça. E a gente precisa entender que se a gente fizer o que Deus está mandando, Ele vai trabalhar ao nosso favor. Ele vai trabalhar, porque não somos nós. A gente só tem que colocar o pé. Só que tudo isso depende do quê? De um ato de fé. É um ato de fé, irmãos. Devemos ter ato de fé. Mas ato de fé como? Ato de fé para que você obedeça a voz de Deus. Eu não sei o que Deus está pedindo. Se Deus está querendo que você renuncie a alguma coisa, se Deus está querendo que você deixe alguma coisa de lado, algo que o Senhor já vem ministrando, mas você tem medo de fazer, renuncie. Renuncie. Porque quando você renunciar, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse versículo não serve para denominações. As pessoas se confundem. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem disse? Tem um monte de igreja fechando. Tem um monte de igreja fechando. Quem disse que não prevalece? Não prevalece contra a igreja do Senhor Jesus, é o mundo espiritual. Mas igrejas prevalecem, irmãos. E se nós estamos juntos, fazendo parte de um grupo, eu e você, e se a gente está ali fechando as brechas, tapando as brechas, aí as portas do inferno não vão prevalecer contra a gente. Aí realmente essa expressão ela cai. Porque eu tenho que ativar as promessas de Deus na minha vida. Elas não caem de paraquedas, eu tenho que ativar. Em meu nome expulsarão demônios, pisarão em serpentes e escorpiões. O veneno nenhum vos fará mal. Eu tenho que ativar isso em mim. Eu tenho que ativar, tomar posse. A promessa já foi liberada, mas eu tenho que ativar. E como é que eu ativo? Obedecendo a voz de Deus. Obedecendo aos mandamentos do Senhor, temendo a Deus. É isso que eu tenho que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Para saber a direção de Deus, eu tenho que analisar a minha motivação. É a primeira coisa. Por que eu quero fazer aquilo? Por que eu devo fazer aquilo? A minha intenção. Qual é a sua intenção? Aí você vai ouvir a voz de Deus. Se a sua intenção ela estiver pautada dentro dos pilares de Deus, possivelmente é uma decisão na direção de Deus. Mas se ela não estiver pautada dentro dos pilares, aí pode ser um problema. Eu tenho que entender isso. Porque a decisão que eu quero tomar, ela segue caminhos de justiça? Eu preciso entender isso. Deus ele sempre vai girar dessa forma. Vocês querem ver? Deus sempre vai trabalhar sobre 4 pilares que fazem parte da sua natureza e do seu caráter. Sempre. Primeiro, justiça. Segundo, fidelidade. Terceiro, amor. E 4, misericórdia. Deus sempre vai trabalhar baseado nesses 4 pilares. Se a tua motivação para tomar uma decisão ou deixar de tomar não estiver pautada nesses 4 pilares, justiça, fidelidade, misericórdia e amor, se não estiver pautada, não é de Deus. Não é de Deus. Você já pode descartar. Então a gente já aprende aí. Já pode descartar. Essa direção não é de Deus. Por quê? Porque o que eu quero fazer não está pautado na justiça. O que eu quero, e não é a justiça dos homens não, viu? Justiça de Deus, da palavra. O que eu quero fazer não está pautado na fidelidade. É infidelidade o que eu estou fazendo. O que eu quero fazer não está pautado no amor. E quando eu digo amor, é o amor que procede do Senhor, não é um amor humano. Porque o amor humano é condicional. Eu amo se eu for amado. Se eu não for amado, eu não amo. Não é esse amor. É o amor que provém do Espírito Santo, como fruto do Espírito. Aquele amor. Está lá em Gálatas. Tem que estar pautado ali. Tem que estar pautado na misericórdia. Deus jamais vai aprovar algo que esteja fora desses pilares. Deus não vai aprovar se estiver fora desses pilares. Então eu preciso analisar a minha intenção. Se ela ferir a natureza e o caráter de Deus, não provém de Deus. É a primeira coisa. Segundo, analise as circunstâncias. Como saber se a direção é de Deus ou não? Analise as circunstâncias ao seu redor. Muitas vezes nós aumentamos o nosso sofrimento porque as circunstâncias apontam para um caminho. Mas nós queremos as circunstâncias que apontam para os nossos interesses. Você está entendendo? Você tem que analisar as circunstâncias. E muitas vezes as circunstâncias, todas que estão ao nosso redor, elas apontam para um caminho. Mas a gente quer uma circunstância que aponte para o meu interesse.
Então, isso é um sinal de que muitas vezes aquela direção não é de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que os sinais acompanham os que creem. Os sinais acompanham os que creem. Então, as circunstâncias que estão ao seu redor, se elas estão fechando um círculo ao seu redor, sem deixar ali curvas, sem nada ali meio complicado, está fechando um círculo ao seu redor, está gravitando para uma direção, aí você às vezes não quer tomar porque você está baseado no seu querer, porque vai afrontar a sua vontade. Então, tem que ter cuidado com isso também, para se tomar a decisão. Porque se eu baseio a minha decisão de acordo com a minha vontade, isso é egoísmo. Isso é egoísmo. E eu tenho que ter cuidado com isso. Tudo indica uma direção, mas eu quero contornar. Eu quero dar uma volta. Então, tem que ter cuidado com isso. Vamos ver Atos 27, 9. Repara, a Bíblia ela ensina tudo, irmãos. A Bíblia é maravilhosa. Atos 27, 9. Olha aí o que diz a palavra. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. O próximo versículo para eu falar. Dizendo-lhe, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as vossas vidas. O que é que acontece, irmãos? O capitão do navio, que Paulo estava indo para Roma, ele tinha passado por várias tempestades no meio do mar. Aí teve um aviso que haveria um furacão. O nome desse furacão era Euroaquilão, um furacão grave, muito poderoso. E Paulo, ele admoestou, Paulo, ele advertiu, ele disse assim, olha, essa navegação não é boa. Essa navegação daí vai ser incômoda e com muito dano. Não é bom a gente ir, vai ter uma tempestade. Aí o versículo próximo. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Não dar ouvidos para homens e mulheres de Deus complica muito a sua vida. O centurião preferiu seguir as orientações de quem não tinha nada a ver com Deus. E por seguir as orientações de quem não tinha nada a ver com Deus, sabe o que aconteceu depois para você ler esse capítulo aí? Esse navio, ele foi despedaçado no meio do mar. Esse navio foi despedaçado próximo da ilha de Malta. E só não morreram porque Paulo estava lá. E Deus fez uma promessa a Paulo, não temas, Paulo, eu vou entregar todos que estão no navio nas suas mãos. Um anjo apareceu a Paulo e disse isso. Então, não dar ouvidos às circunstâncias que parecem me levar para um lugar, e eu, por causa da minha vontade, ou não dar ouvidos a homens e mulheres de Deus que estão nos orientando, é perigoso. Pode ocasionar uma grande tragédia na minha vida. É o que a Bíblia ela está ensinando aí. Bendito é o nome do Senhor. Então temos que dar ouvido. Terceiro ponto, eu já estou próximo de terminar. Habilidade e bom senso no discernimento do tempo. Para eu entender a direção de Deus para a minha vida, eu preciso ter habilidade e bom senso no discernimento do tempo. Tem coisas que Deus quer para mim e para a sua vida que não significa que é para hoje. Tem coisas que Deus quer para mim e para a sua vida que não significa que é para hoje. Às vezes a gente recebe uma promessa de Deus e as pessoas acham que é para hoje. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado. Semeadura tem tempo. Estações do ano tem tempo. Gestação tem tempo. E tem gente que para promessa não quer tempo não. Tem gente que para promessa, para o agir de Deus para as suas vidas, quer atropelar o tempo. E quando atropelamos os propósitos de Deus para nossas vidas, grande é a tragédia. Quer ver um exemplo? Deus promete para você, vou te levar para os Estados Unidos. Uma promessa. Exemplo. Amém. Eu vou para os Estados Unidos. Aí amanhã eu compro a passagem, ó, vamos embora. O que era para ser uma bênção se torna uma grande tragédia. Então a gente precisa ter cautela com essas coisas. Porque as estações
Elas têm que ser respeitadas, os ciclos têm que ser respeitados. E eu aprendo algo maravilhoso com os homens e mulheres de Deus da Bíblia. Porque eles respeitaram o que Deus escreveu e estabeleceu como tempo para a vida deles. Paulo é o apóstolo, é a espinha dorsal do cristianismo. Depois, Jesus é o cabeça da igreja, mas Paulo eu chamo de espinha dorsal, pelo significado que ele tem para o cristianismo. Mas ele respeitou o tempo para a vida dele. Vamos ver Gálatas 1,17. Paulo respeitou um tempo, teve um encontro com Deus, um homem altamente preparado, conhecedor da palavra. Mas olha aí, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Olha aí, ele falando. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Paulo foi para a Arábia, ficou sumido na Arábia. Você não vai ver relatos na Bíblia sobre o que Paulo estava fazendo lá. Era um momento de preparação, irmãos. Era um momento de preparação. Moisés ficou 40 anos no deserto sendo preparado também. Davi, depois que foi ungido, voltou para as malhadas. Há um momento de preparação para todo homem, toda mulher de Deus. Não é assim, não é no de repente. Vamos ver aí, capítulo 2, 1 de Gálatas. Capítulo 2, 1. Depois, passado 14 anos, olha aí, 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Olha aí. Então há um momento, irmãos, que deve ser respeitado para nossas vidas, para as promessas de Deus. Querer atropelar esse tempo é perigoso. E nem Jesus fez isso. O ministério de Jesus, ele começou com 30 anos de idade, irmãos. Vocês querem ver João 2, 3? Eu acho linda essa palavra de Jesus. João 2, 3, olha o que Jesus disse. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. O próximo versículo. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus respeitou o tempo, irmãos. Jesus respeitava o tempo. Eu e você, quem somos para não respeitar o tempo de Deus para nossas vidas? Devemos respeitar o tempo. Quem ignora o tempo, quebra ciclos e traz problemas para si. Há um tempo determinado para o cumprimento de promessas de Deus. Um quarto ponto, busque paz de Deus acerca do assunto. Você quer tomar uma direção, você quer tomar uma atitude, é algo importante para a sua vida. Busque ter paz com Deus. Você tem paz no seu coração? É um dos maiores sinais, irmãos. Não digo sonhos, Deus dá sonhos, revela, são uma série de circunstâncias dentro da soberania, da vontade dele que ele quer falar. Mas a paz no coração é um grande sinal. Se você tem aquela paz, eu não digo uma paz que te coloca numa zona de conforto não, tá? Não é essa paz que te coloca numa zona de conforto, tá? Porque muitas vezes eu senti paz no coração para tomar decisões, mas ao meu redor tinha conflitos. Ao meu redor ali, tinha oposições. Ao meu redor tinha obstáculos, tá? Mas eu tinha a paz de Deus dentro de mim. Então, conflitos, oposições, obstáculos, não é sinônimo de que Deus não está no negócio. Não é, pelo contrário. A gente vai ver na Bíblia que todas as vezes você quer tomar uma decisão pautada na vontade de Deus, você vai ter oposição, você vai ter conflito e você vai ter obstáculo. Tá bom? Então, é a paz que está dentro do teu coração. Se você tem paz dentro do coração, é um grande sinal de que Deus está no negócio. Vamos ver Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Deus não trabalha na ansiedade. Deus não trabalha na ansiedade. Um coração inquieto, um coração ansioso, impede resposta de Deus. O próximo versículo. E a paz de Deus, olha aí, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede o entendimento, é aquela paz que só quem tem conhecimento do Espírito Santo de Deus sabe o que eu estou falando. É uma paz que inunda o nosso ser. E quando temos essa paz, a gente toma uma decisão correta. Tomamos a decisão adequada. É uma forma de ter direcionamento de Deus. Mas se está sem paz, espere, calma.
não tome direção, não tome posicionamento, porque pode ser temerário, pode ser perigoso. E o último ponto, para terminarmos, seja espiritual e não místico. Seja espiritual e não místico. Tem pessoas, irmãos, que falam, eu vou para a igreja tal, porque lá tem profeta, e lá eu vou ouvir, Deus vai vir falar comigo. Não. Não faça isso. Se Deus ele quiser falar através de profecia, ele vai falar. Mas não limite a forma de Deus falar com você através de profeta. Porque Satanás sabe muitas vezes que queremos uma resposta. E ele às vezes usa uma pessoa que não está firmada nos propósitos de Deus. A pessoa fala em línguas, fala em mistério, e ele usa aquela pessoa de uma forma sobrenatural, ele te dá uma direção que não é a direção de Deus, e você tem certeza que foi Deus. Eu vejo casamentos que são destruídos por conta disso, irmãos. Casamentos, gente que fala, o profeta tal falou que era para casar com ciclana. Cuidado com ciclano, cuidado, não é assim. Não tome uma decisão dessa forma se o teu coração, se a motivação do teu coração, ela está firmada em ouvir uma profecia. Não pode. O teu coração tem que estar firmado em ouvir a voz de Deus. É diferente. Porque aí Deus fala pela forma que Ele quer. Ele vai falar pela profecia, por sonho, vai falar pela palavra dEle, por um louvor. Vai falar de uma forma pela paz no coração. Ele vai falar com você porque você é ovelha de Jesus. E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Você vai conhecer quando é Deus falando. Mas pastor, eu não sei conhecer. Sabe sim, irmãos, sabe sim. 1 João 2,20. Sabe sim. Você sabe ouvir, porque a Bíblia diz que você sabe. A Bíblia diz que você sabe, olha aí. E vós tendes a unção do Santo, e sabei todas as coisas. Glória a Jesus! A unção de Deus está em você. E quando a unção de Deus está em mim e em você, nós sabemos todas as coisas. E o que são todas as coisas? A resposta, a direção, o caminho, por onde ir, por onde não ir, o que fazer, o que deixar de fazer. Ah, pastor, mas eu não estou ouvindo nada. Quem está sem direção é porque está sem comunhão. Quem está sem direção é porque está sem comunhão com Deus. Você tem que ter comunhão com Deus para você ouvir a voz de Deus. Vá para a igreja, irmão. Entre no teu quarto para orar. Leia a palavra do Senhor. Faça o que Deus está mandando fazer na palavra dele. Se eu quebro os princípios divinos, eu quebro parte da comunhão e torna mais difícil ouvir a voz de Deus. Mas vós tem a unção do Santo. E quando temos a unção de Deus, sabemos de todas as coisas. Por quê, irmãos? Porque, acima de tudo isso, e sendo uma base, é a oração. Mateus 6,6, eu gostaria que abrisse, para nós encerrarmos essa aula, já abrindo espaço para as perguntas. E aqui diz, Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, o teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Oh, glória a Deus! É entrar no quarto, irmãos, para ter a resposta. Oração. Quem ora tem resposta. Quem ora tem vitória. Tenha paz, tenha tranquilidade. Mande a ansiedade bater em retirada. Tenha a paz de Deus no seu coração para obter a resposta. É isso que o Senhor Ele nos promete. É uma promessa maravilhosa na Bíblia. E eu creio que fazendo tudo isso, é claro que eu não tive aqui o objetivo de esgotar como se ter resposta de Deus, porque eu sou pó, barro e cinza. Eu não vou conseguir nunca isso. Mas tentamos aqui dar apontamentos para facilitar a sua vida, para se ter a resposta de Deus para as direções necessárias. Amém? Glória a Jesus por tudo. Então, eu quero orar por você aí na sua casa. Você que está com dificuldade para ter resposta, está com dificuldade de ter uma comunhão maior com Deus, eu quero agora nesse momento orar para que hoje tudo se faça novo na sua vida. Para que você já saia hoje com resposta de Deus, com vitória, e que a sua vida seja pautada na vontade soberana de Deus e que a vitória, ela bata a sua porta e você consiga as bênçãos prometidas de Deus para você e para a sua família. Amém? Vamos orar.
Deus querido e Pai de amor, obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Meu Senhor, meu Deus, eu apresento a cada irmão, apresento a cada irmã que está conosco, Pai, aqui num domingo, Senhor, se renunciando para ouvir a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, aprender mais de Ti. E, meu Deus, eu te peço, dê a direção ao Teu povo. Senhor Deus, visita agora cada coração, para que aquilo que eles têm apresentado a Ti, eles obtenham resposta. Que eles obtenham, Senhor, o caminho necessário, Senhor. Que obtenham a direção para que venham a ser abençoados, para que a vitória bata a porta deles. Eu repreendo, Pai, toda a ansiedade, pedimos que a ansiedade ela caia por terra em nome de Jesus. Eu repreendo toda a inquietação que caia por terra em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, dê a coragem necessária àqueles que estão enfrentando os Golias, enfrentando os leões. Te peço, Pai, fecha a boca dos leões, derruba esses Golias, Pai, as muralhas que caiam por terra e que o teu povo, Senhor, tenha o caminho, Pai, aplanado para seguir rumo ao alvo chamado Cristo Jesus, o nosso Salvador, e o teu nome em tudo seja glorificado. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém e amém. Quero agradecer aos irmãos por tudo e que o nome do Senhor em tudo seja glorificado. Temos uma pergunta que surgiu aqui. O que fazer quando recebemos uma profecia e sentimos que não é de Deus? A pergunta que alguém fez aqui, eu peço que abra aí 1 Tessalonicenses 5, 20. Primeira carta aos Tessalonicenses 5:20. Paulo diz assim numa orientação: não desprezeis as profecias. Você consegue ler aí atrás? Então toda profecia, quando você está recebendo uma profecia, fique em oração. Fique em oração, não receba a profecia desguarnecido. Eu trago um exemplo. Você quando está dirigindo, você não tem atenção? Quem dirige, tá? Você está atento, você está dirigindo, você não está desatento. Da mesma forma a profecia. Fique atento em oração, dizendo: o que não for de ti, Deus, eu em mente, porque entenda algo, o mundo espiritual, quando Deus assim permite, ele ouve o que nós estamos falando dentro de nós, quando Deus permite, tá bom? Por quê? Porque eles não dependem dos nossos sentidos, não dependem de voz, não dependem de nada. Então quando eu repreendo, até de boca fechada, Deus sabe que naquele momento você não pode abrir a boca para não escandalizar. Então a voz que está saindo dentro de você, na direção de Deus, ela vai surtir efeito. Então você fica falando, dizendo assim: Senhor, o que não for de ti, eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, eu não aceito. Mas ao mesmo tempo, fique atento para o que as pessoas estão falando. Porque Paulo está dizendo: não desprezei as profecias. Eu não posso virar as costas naquele momento ali e desprezar, deixar o profeta. Não posso, porque eu não tenho ainda poder de avaliação naquele momento. Mas o versículo seguinte: examinai tudo, retende o bem. Em outras versões diz: retende o que é bom. Então assim, examine todas as coisas. Não foi de Deus? Descarte. A Bíblia diz também: provai os espíritos. Provai se os espíritos são de Deus. Então eu tenho que provar se os espíritos são de Deus. Tem muitos espíritos enganadores, irmãos. Muitos espíritos enganadores dentro das igrejas. Temos que ter cuidado com isso. Cuidado. E como que eu tenho cuidado com isso? Com discernimento de espírito. Paulo, quando estava indo pregar, um espírito de adivinhação, disse: aí vem os pregadores, pregando a palavra do evangelho. E a Bíblia diz que Paulo se perturbou com aquilo. Como ele se perturbou? Porque ele tinha discernimento de espírito. Então é necessário que a gente tenha discernimento de espírito. Se você viu que não é de Deus, descarte. Sentiu que não é de Deus? Descarte. Ah, não é de Deus isso, descarte. Mas faça a prova. A Bíblia diz: fazei prova. É lícito você fazer prova. Peça um sinal. Peça um sinal a Deus. Olha, Senhor, eu te peço um sinal. Eu não quero duvidar do profeta, não quero duvidar do Espírito Santo, mas eu peço um sinal, Senhor, porque eu não consigo enxergar. E Deus, ele vai dar. Ele não deixa os filhos dele enganados, Senhor. Irmãos, ele não deixa os filhos enganados. Ele vai dar um sinal. Eu já recebi muitas profecias que não foram de Deus. Muitas profecias que eu e a missionária, muitas e muitas mesmo, irmão. Mas é sempre provando e elas vão ficando para trás. A minha vida não se baseia em profecias. Eu não posso basear, a minha vida se baseia em fazer a vontade de Deus. Hoje o Senhor está mandando eu fazer isso, eu faço isso. Se Deus der um comando, a nuvem está se movimentando, eu me movimento. Se a nuvem parar, eu paro. É assim, como no deserto. Então é assim que nós temos que caminhar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Algum outro pedido? Está respondida a pergunta? Eu quero agradecer aos amados irmãos, todos os amados irmãos que
estenderam a mão para nós, todos os amados irmãos, aqui eu não estou entendendo a letra aqui, glória a Jesus, mas que o Senhor venha a ser glorificado em tudo, e que Deus venha a ser louvado na vida de vocês. Tenham um domingo abençoado, todos vocês, um beijo no coração de todos, orai por nós, para que Deus renove as nossas forças. Eu estou aqui cansado, mas Deus é fiel, Deus ele tem renovado as nossas forças, e o Senhor, eu tenho certeza que vai fazer coisa nova na sua vida nessa semana. Eu tenho certeza disso. E o nome do Senhor será glorificado. Um beijo no coração de todos e até a noite, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Vou dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos que concordarem, dê um amém gostoso aí e fiquem na paz até a noite, em nome de Jesus. Beijão.